Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as formas de armazenar o seu leite materno. Quanto tempo dura na geladeira, quanto tempo dura no freezer, quanto tempo em temperatura ambiente. A internet nos traz muitas informações e hoje eu quero que vocês entendam como cuidar desse leite que você acabou de ordenhar com todo cuidado, dentro das regras aí sanitárias, porque o leite materno é um leite vivo, é um leite que é de muito fácil contaminação, então a gente tem que ter todos os cuidados, tá ok? Vamos pro vídeo? Eu já postei 2 vídeos novos aqui para vocês, um vídeo falando sobre como aumentar a produção de leite materno e um vídeo falando sobre como utilizar a bomba, quais as melhores bombas do mercado, bombas que realmente vão funcionar para essa ordenha, para que você consiga de fato aumentar a tua produção e para que não te machuque também, tá? Então, se você não assistiu ainda, se você é nova aqui, volta lá e já assiste esses conteúdos que estão imperdíveis. E se você ainda não se inscreveu no canal, antes da gente começar o conteúdo, eu peço que você faça isso agora, porque isso faz com que o YouTube entregue o meu vídeo para mais pessoas e também me motiva a estar gravando mais conteúdos de qualidade para vocês. Então, olha só, eu quero mostrar aqui pra vocês, eu tenho um leite ordenhado e esse leite que tá aqui é meu. Eu parei de amamentar faz mais ou menos, a minha filha tá com 7 anos, a minha caçula, ela desmamou com quase 2, então faz 5 anos que esse leite tá guardado. Claro, óbvio que eu não vou utilizá-lo, né, pra alimentar ninguém. Mas eu guardei esse leite com uma finalidade, depois eu conto pra vocês ou até quando eu for utilizá-lo, eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer com ele, tá? Mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês. Esse é o leite, meu leite materno, que tá guardado ali no meu freezer faz tempinho já. E obviamente que você não pode guardar o seu leite aí por 5 anos assim e depois ofertar para criança ou enfim, tá? Mas eu deixei ele aqui só pra gente representar aí o assunto do dia. E eu quero explicar para vocês de uma forma rápida, simples e que vocês entendam como que a gente vai armazenar esse leite, tá? Então vamos lá. Ordenhamos, fizemos todo o processo de ordenha com a bomba extratora. Opa, deixa eu virar aqui, senão vai cair. Com a bomba extratora, certo? Ó, vou mostrar aqui para vocês. E aí, fica aquela dúvida. E agora? Como que eu vou guardar esse leite, por quanto tempo que eu posso usar o leite que eu ordenhei na minha bomba extratora. Gente, existem 2 protocolos, tá? E eu vou explicar essa diferença para vocês. Aqui no Brasil, justamente por ser um clima mais quente em algumas regiões e também por questões sanitárias, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também Vigilância Sanitária, né, os órgãos ali sanitários, chegaram à conclusão que eles são bem mais cautelosos do que nos Estados Unidos, que a gente utiliza também o protocolo americano, vocês vão encontrar se vocês derem um Google aí, por exemplo. Aqui no Brasil é muito mais cauteloso justamente por isso. Então, por ser muito quente, o clima, né, em alguns lugares ali, a questão sanitária não é de tanta qualidade assim, enfim. Então, as orientações, elas são um pouco mais rígidas em relação à academia americana, tá? Aqui no Brasil, qual seria a orientação para armazenar esse leite? Vamos lá. Em temperatura ambiente. Então, por exemplo, eu ordenhei e eu coloquei ali em cima da mesinha ou no quarto do neném e tô ali dando de mamar, preciso trocar uma fralda, enfim, não consegui levar imediatamente para a geladeira. Em temperatura ambiente, esse leite ele pode ficar até 2 horas, tá? No caso, fora da geladeira. Claro, se não tiver muito quente, se a tua casa não for muito quente, tá? Então, lembra que eu falei de todos os cuidados e também o leite, quando ele esquenta, altera as propriedades. Nós estamos falando ali de um leite vivo, né? Células que tem ali dentro. Então, 2 horas fora da geladeira, tá? Na geladeira, vamos supor, fiz a ordenha, tá? Tô ali com o leite bonitinho, fiz a ordenha e vou colocar dentro da geladeira, porque de repente, durante esse dia, eu vou ordenhar mais vezes e vou utilizar o mesmo frasquinho. Dentro da geladeira, você pode deixar esse leite até 6 horas.
Um detalhe bem importante, a gente não coloca leite materno nem na porta da geladeira nem na porta do freezer, sempre lá no fundo, tá? Sempre lá dentro da geladeira, lá dentro do freezer, porque no abre e fecha, esse leite ali na porta, ele pode sofrer algumas alterações, algumas variações ali, tá? Então, na geladeira, aqui no Brasil, até 6 horas você pode deixar esse leite ali dentro, tá? Em regiões que não é tão quente, que a gente tem aí condições melhores para cuidar e armazenar esse leite, até 12 horas, tá? Não tem problema nenhum você manter na geladeira, certo? Lembrando que essa geladeira, ela precisa resfriar a menos 4 graus, combinado? Fiz esse processo, depois eu preciso congelar esse leite. Quantos dias dura? Então, aqui no Brasil, a orientação é até 15 dias, tá? Dentro do congelador da sua geladeira, tá bem? Essa geladeira, ela precisa congelar pelo menos a menos 13 graus, tá? E aí você vai entender agora a diferença do protocolo americano. Eu, Bruna, utilizo muito o protocolo americano com as minhas pacientes. Por quê? Porque eu estou aqui no sul, tá? E aqui no sul a gente não tem um clima tão quente como de outras regiões. Então, se eu tenho, de repente, uma paciente que eu estou atendendo de forma online, a gente entende ali essas condições da casa, do ambiente, questões sanitárias, do tempo, né, do lugar onde essa paciente mora, por exemplo, eu vou orientar talvez de uma outra forma. Mas aqui no sul, como eu atendo muito no presencial, a amamentação, eu normalmente utilizo o protocolo americano com as pacientes, tá? Principalmente para as mães que querem fazer estoque de leite materno, aumentar a produção, fazer estoque de retorno ao trabalho, a gente já consegue se organizar bem antes do retorno dessa mãe, tá bem? Qual seria o protocolo americano? Vamos lá, então. O protocolo americano, ele diz assim, que você pode manter o leite fora da geladeira, como está aqui, tá? Então, fiz a ordenha, estou fazendo outras coisas, não deu tempo de pôr na geladeira, até 4 horas, tá? Então, do jeitinho que está aqui, até 4 horas. Depois de 4 horas, você precisa pôr na geladeira, ou pode subir direto pro freezer, tá? Na geladeira, lá no fundo da geladeira, esse leite até 12 horas. E no freezer, se for aquele freezer dentro da geladeira, 15 dias. Se for aquele freezer que é separado da geladeira, a geladeira de 2 portas, sabe? Até de 3 meses a 6 meses, tá? Então, é bastante tempo que a gente consegue deixar esse leite ali, se atentando à temperatura também do freezer, que ela deve chegar ali de a menos 13 até menos 18 graus, tá? Se for no freezer horizontal, nesse freezer você consegue armazenar até 1 ano o leite materno, tá? Então, olha só, é bastante coisa, né? Então, assim, se atentar a essas orientações para fazer a armazenagem de forma correta, tá? Como que a gente faz para descongelar esse leite? Então, já estou te dando um bônus aqui, vou te ensinar como que você faz depois para utilizar esse leite. Seguindo todos os protocolos, todas as orientações corretas, você fez a armazenagem da forma correta, a gente vai descongelar esse leite. Como que a gente vai fazer, tá? Normalmente a gente vai pegar um recipiente, pode ser um recipiente de vidro, é o que eu utilizava muito no período que eu amamentava. Coloca a água fervida ali dentro e põe esse leite dentro do recipiente, tá? Isso aqui descongela muito rápido, ó. Inclusive, eu tirei agora do freezer e ele já tá meio que descongelando ali dentro. Então, olha só, você coloca dentro do recipiente e você vai fazendo movimentos circulares desse leite, até ele descongelar completamente. Porque se você coloca, se só larga esse leite ali dentro da água quente, o meio do leite vai ficar congelado. E em volta vai ficar quente. A água fervida vai aquecer esse leite e aí altera as propriedades do leite materno e não é isso que a gente quer, tá? Então você pode fazer dessa forma. Ou simplesmente tira do congelador e põe na geladeira. Deixa descongelar ali de um dia para o outro. Depois, para ofertar para o bebê, é só você deixar voltar para a temperatura ambiente fora da geladeira, tá? Que é rapidinho, ele já fica numa temperatura adequada para ofertar para o bebê. O que a gente precisa lembrar, isso é muito importante, a gente não aquece leite materno para ofertar para bebê, tá? Não precisa. O leite materno, quando sai direto da mama, ele não é quente.
Ele não é gelado, ele é um leite em temperatura ambiente, na temperatura do corporal, normalmente 35, 36 graus ali do nosso corpo. Então, ele não é nem morno, tá? É uma temperatura ambiente mesmo. Então, você não precisa esquentar, até porque se você leva no micro-ondas ou esquenta numa leiteirinha, alguma coisa assim, você vai alterar totalmente as propriedades do leite, vai perder nutrientes, e não é isso que a gente quer, não é esse o objetivo nem a finalidade. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Bruna, fiz todo o processo de ordenha, fiz todo o processo de armazenar esse leite. Ah, uma coisa bem importante. A gente precisa identificar esse leite, tá? Eu sempre recomendo os frasquinhos de vidro com tampa de plástico. Não aquelas tampas de vidros de conserva, porque aquilo lá enferruja e aquilo lá dá uma bactéria, então assim, não pode, tá? Tampinha de plástico ou nos saquinhos. Os saquinhos de armazenar leite, você usou uma vez, você tem que jogar fora, porque não tem como esterilizar isso depois, tá? Agora, o vidrinho, você consegue reaproveitar várias vezes e você consegue esterilizar. E é isso que eu vou explicar agora, por isso que eu peguei a bomba aqui. Como que a gente faz para esterilizar esse material depois que a gente utiliza, tá? É muito importante, principalmente com bebezinhos recém-nascidos, tá? Então, toda vez que você utilizar, você ferve uma água, coloca num recipiente de vidro, aí eu recomendo que seja de vidro, tá? Porque nem todo plástico é feito para isso, né? Esse plástico aqui é próprio para isso. A gente pode jogar água fervida aqui. É livre do bisfenol A, enfim, né? Então, a gente consegue. Agora, eu recomendo que você pegue um recipiente de vidro, coloca ali a água fervida e submerge ali os recipientes que você utilizou para fazer a extração, caninho, aqui o copo, coloca também as flanges, tá? Que você utilizou e deixa ali por cerca de 15 minutinhos, mais ou menos, né? E aí depois você pode secar no papel toalha ou você pode colocar um papel toalha sobre a bancada e colocar todos esses recipientes ali em cima e deixar secar ao ar livre, tá? Não recomendo que seque em pano de prato. Principalmente com bebezinhos recém-nascidos, e a gente sabe que o pano de prato é muito sujo, né? Então, assim, por mais que você lave, esteja limpinho e tudo, o pano de prato tem contato com muitas coisas, então eu não recomendo, tá? Se tratou de leite materno, uma coisinha já pode contaminar, tá? E aí, pense você dando aquilo pro seu bebezinho, seu bebê pode ficar doente, outras coisas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se eu já falei pra vocês que a gente precisa identificar o potinho, mas vou reforçar isso aqui, ó. Precisamos colocar uma etiquetinha no potinho com a data e a hora que você fez a ordenha, tá? Justamente por isso, se você deixa lá na geladeira e você quer ir completando com mais leite ali dentro, você precisa marcar a hora, porque lembra que eu falei que tem ali uma quantidade de horas que pode ficar dentro da geladeira e depois tem que subir pro freezer? Mas eu posso colocar em cima do leite congelado, tirar o leite fresco agora e ir completando em cima desse leite que já tá congelado? Você pode fazer isso, tá? Eu recomendo que você faça isso com o mesmo leite do mesmo dia. Que você não faça isso, por exemplo, num pote que já tá congelado desde o dia anterior, por exemplo, tá? Porque senão depois ali pra você saber, aí agora, o prazo de validade, os dias ali, será que eu já posso descongelar esse leite? Será que eu posso dar ainda, ofertar pro bebê ou não? Então fica mais fácil quando você completa no leite que tá congelado do dia e não do dia anterior, tá? Pra gente conseguir organizar bem certinho essas datas e os horários que você está retirando, tá bem? Bom, no processo de armazenagem do leite materno era isso que eu precisava passar para vocês. É muito importante que vocês sigam à risca todas as orientações, todos os cuidados ali, pra gente não correr o risco de contaminar esse leite, tá? Pra ofertar pro bebê depois. Se você estiver resfriada, tiver algo que... algum sintoma, o interessante é que você utilize máscara para fazer essa ordenha, tá? E também sempre higienizar muito bem as mãos antes do contato com o leite materno, seja você ou seja a pessoa que vai fazer depois o descongelamento desse leite, que vai fazer a esterilização até mesmo dos recipientes, tá? Porque uma mão ali com bactérias, enfim, né? Pode acarretar em probleminhas para o seu bebê. Então, se você não é inscrita ainda no canal, faça isso agora. Estou produzindo muitos conteúdos para vocês e prometo trazer muitas coisas para vocês novas por aqui. Eu preciso que vocês deixem aqui embaixo para mim quais os próximos conteúdos que vocês querem assistir, que vocês querem ver por aqui, que eu possa ajudar vocês também em outras coisas aí da amamentação e do desmame do seu bebê também,
tá bom? Então faz a inscrição e deixa aqui a sua dúvida e o seu comentário que eu quero muito te ajudar. Até o próximo vídeo.